Então você vê a influência muito grande, muito forte do samba de bumbo, do samba rural em cima do samba paulista. Que agora não tem mais, agora acabou. Agora acabou. Acabou. Porque São Paulo tinha um modelo próprio de carnaval, tinha um modelo próprio de samba que é baseado nesse que eu falei para vocês, do samba de bumbo. E a gente pode até encontrar, assim, se a gente fizer um esforço arqueológico, a gente vai encontrar alguns fragmentos desse samba nas baterias das escolas de hoje. Essa cultura foi enfraquecendo, o Nestor morreu, o bumbo parou, ficou descuidado, todo quebrado. Sem bumbo não tem manifestação. Eu tenho pena, eu tenho dó do galo preto apanhado do carijó. Eu tenho pena, eu tenho dó do galo preto apanhado do carijó. Eu tenho pena, eu tenho dó do galo preto apanhado do carijó. O samba de bumbo é mais com bumbo, instrumento pesado, né? A caixinha, o reque-reque, que era o reco-reco de chifre, né? Ou pode ser de taquara. O mais tradicional era de chifre, né? Trazido pelos bantus negros africanos, né? E chocalho, né? Às vezes um pandeiro, mas ele é mais pesado, ele é muito bumbo, essa é a tradição. O bumbo tem um significado especial, assim como todos os instrumentos graves na tradição africana. Por exemplo, os atabaques no candomblé, né? Se você pega o candomblé na Umbanda, em todas as religiões africanas, os instrumentos graves é que são os que comandam a performance da roda que dança e tudo mais. Os instrumentos agudos só fazem a marcação e o instrumento grave ele faz uma espécie de solo, uma espécie de inter-relação muito próxima com a roda que está dançando, né? Então, no samba de bumbo, o bumbo é que faz esse papel, entendeu? Ele é, vamos dizer assim, além do instrumento mestre da orquestra, ele é também o centro da atenção da roda. Em todos os lugares que você tem a presença negra, você vai ter algum tipo de batuque, algum tipo de manifestação que a gente genericamente chama de samba ou de batuque, ou no Nordeste, se fosse o Nordeste seria coco. Do batuque é que nasceu todos os sambas, porque do batuque tinha umbigado. A umbigade que chamava semba. A palavra semba virou samba. Então, do batuque nasceram todos os outros sambas. Aí tem o samba do Rio, tem o samba da Bahia, que é o samba de roda, tem o samba do Nordeste, que é o coco, mas é o mesmo samba, tem a mesma origem. Aí vem para São Paulo, e como samba de bumbo e samba lenço rural paulista. No caso, o dono do samba, aquele que está cantando, né, ele lança a pergunta e as mulheres, elas respondem. Para quebrar machado novo, uba, uba não é pau. Para quebrar machado novo, te chacoalho, né, o maracachá. Depois entra a cata, e por último, a zabumba. Ele vai neste movimento em cima das mulheres e as mulheres lá na frente depois empurram a zabumba. Então é um movimento de avançar e recuar e em um determinado momento a zabumba comanda uma volta em cima das mulheres, depois ele volta no seu início e depois recomeça todo esse processo. Na noite de 14 de fevereiro de 1931, foi mesmo sublime de coreografia o par que se formou de repente no centro da dança coletiva. A graça da pretinha, se esgueirando ante o bumbo, avançando com violência, se aproximando quando ele se retirava no avanço e recuo de obrigação, era mesmo uma graça dominadora. Era impossível não sentir que o negrão, afastado da negrinha, mandava o seu gozo todo para o instrumento. Era visível a necessidade que tinha de apalpar com um bumbo enorme o corpito da companheira. Nunca senti maior sensação artística de sexualidade que diante daquele par, cujo contato físico era, no entanto, realizado através de um grande bumbo. Era sensualidade? Deve ser isso que fez tantos viajantes e cronistas chamarem de indecentes os sambas de negros. Do caminho de São Paulo, quem achar um recebeu, toda
samba de bumbo tem o homem que puxa os pontos e as mulheres respondem. Dançando é mais as mulheres, os homens ficam tocando. Pontos é quando tem um símbolo e a pessoa responde aquele símbolo. O relógio novo em cima da banca, são 8 horas, a cozinheira não dá janta. Pegou? Então, quer dizer, quem domina a roda, as pessoas que dominam a roda são os cantadores bons, são os grandes versadores, são as pessoas que têm capacidade de improvisação, são as pessoas que conseguem criar aquelas metáforas, porque é tudo muito evoluído no ponto de vista literário, né? Você nunca pode chegar na roda e cantar um ponto do tipo assim, ah, você é feia, eu não gosto de você, entendeu? Você tem que chegar e falar Saracura lá do Brejo, você tem que falar alguma coisa que dê uma ideia disso que você quer falar, mas você nunca fala direto, porque isso é uma espécie de língua desenvolvida na senzala, obviamente, né? Para você esconder aquilo que você está falando dos brancos que presenciavam as brincadeiras. Tinha a história da minha tia Aurora, que veio da bisavó, que era a avó Murícia, né? E ela já era do tempo do Império, ela é empregada. A gente sabia que ela era empregada de Dom Pedro, não sei se era de Dom Pedro. Escutava-se falar. Era do tempo do Império, ela mexia com a panela, ela não era escrava de quintal. Ela escrava de dentro de casa, porque ela cozinhava para eles. E assim foi, e ela vivia na senzala. Tinha o banzo, que tocava, bumbo, tudo. E dali saiu. E foi passando a tradição. Nessa região, que foi uma região, né, um grande centro produtor de café, que consequentemente foi desenvolvido, né, com trabalho escravo, né? Essas pessoas, né, Vó Aurora, Vó Maurícia, sabe, eram todos remanescentes dessa época, são pessoas que viveram no século XIX, né? Nasceram no século XIX, no ambiente da escravidão, né? Na região de Campinas, onde chegou a ter a população escrava, ser 80% da população era, sabe, negros e negras escravizados, né? Pirapora é importantíssima porque ela é que a gente não tem mais essa noção de Pirapora porque ela perdeu para a Aparecida do Norte o papel de capital da romaria, capital do culto religioso. A devoção ao Bom Jesus até meados do século era fortíssima. Então era natural que na época da festa todo mundo fizesse romarias para lá. Então o pessoal de cor, o pessoal negro todo, de todas essas regiões que praticavam samba migravam para lá, faziam a romaria para essa região, então acabava virando um grande festival informal do samba de bumbo. Vinha vinda em Pirapora, vinha aqui para sambar. Bom Jesus de Pirapora, eu vim te visitar. O samba de roda, agora vai começar. Eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar meu Bom Jesus de Pirapora. Eu vim visitar Bom Jesus de Pirapora. A igreja, ela sempre teve assim uma diferenciação, né, de classes. Depois é que houve uma abertura maior. Mas os escravos, os negros, né, eles não tinham liberdade de ficar na igreja nos mesmos lugares que os brancos ficavam. Nas missas solenes, nas procissões, eles eram discriminados. Mas eles também tinham a fé no Bom Jesus, talvez até muito mais do que os próprios brancos, né? A igreja fez uma casa para abrigar os romeiros. Então eles fizeram primeiro uma casa pequena e construíram o primeiro barracão. O negro fazia então a sua devoção dentro do barracão. Que maneira? Cantando. E o canto deles era aquele canto no estilo africano que era mais ou menos o ritmo do samba.